Boa noite a todos e todas. Boa noite. Segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Estamos iniciando mais um Papo de Segundo. E agora, abordando um tema, abordaremos toda quarta, segunda-feira do mês. Um tema que para mim é muito caro, que é a questão do autismo. Esse tema, inicialmente, Ruth vai estar apresentando o tema hoje como um todo, e ela vai fazer toda essa coordenação a respeito dos convidados, etc., essa abordagem. E nós também teremos um fato, que é, conversando com um grande amigo meu, não sei se vocês conhecem, um psicoterapeuta chamado Pedro Honório, do grupo Antropos. Ele tem um trabalho com autismo em torno de 40 anos, sei lá, não sei, sinceramente não sei. E nós vamos fazer uma sequência de entrevistas com ele, porque ele trabalha demais. Então não tem horário para comparecer aqui pessoalmente, e nós vamos fazer uma sequência de entrevistas com ele, e depois vamos passar no início do nosso encontro. Passaremos entrevistas com ele, depois comentaremos as entrevistas, remeteremos perguntas para ele, e etc, etc. Infelizmente, a relação com o Pedro Honório se dará através de vídeos gravados, né? Mas teremos a Ruth e espero que teremos muitas outras pessoas que venham se juntar a nós nesse debate sobre esse tema, que é cada vez mais presente, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Existe hoje uma discussão muito grande em torno, afinal de contas, do que é o autismo. Diga lá, Ruth, o que é o autismo? Boa noite, gente. É uma resposta bastante extensa e que depois eu vou perguntar a cada um de vocês o que é o autismo. Mas primeiro eu quero dar uma pequena explicação, porque esse grupo já está acostumado a nós termos essas rodas de conversa e o papo de segunda-feira sobre as pessoas que têm, que são usuários, né? Ou então com a população em situação de rua. Por que que a gente vai falar sobre autismo? O que tem uma coisa a ver com a outra? É que, na realidade, esse grupo, Bruce Alexander, né, ele está falando dos excluídos, né? A gente está dedicando essas discussões aos excluídos. E o autista, como o Alexandre mesmo acabou de falar, 40 anos atrás, não havia praticamente diagnóstico, não se falava sobre autismo. Mas hoje, nós já temos uma estatística dos Estados Unidos, que nós não temos essa estatística nesse momento aqui no Brasil, cada 36 pessoas, um é autista, o que é uma quantidade bastante, mas muito mesmo, representativa, né, de uma comunidade, de uma população que necessita de atenção e de muitas coisas, né? E, inclusive, a gente não pode excluir que alguns deles talvez estejam fazendo parte da população em situação de rua, ou mesmo de usuários. A gente não sabe também dessa pesquisa, nós não temos esse número. Quer dizer, isso não tem a ver com ser autista, tem a ver com situações sociais. Então, como também nós temos falado sobre acolher e sobre esperançar, também nós precisamos saber como é que se acolhe um autista. E que tipo de esperançar nós temos em relação a esse grupo. Porque o esperançar, nós temos visto,
trabalhando juntos, temos melhor forma de construir. Então, eu acredito, porque eu tenho um filho de 58 anos, que é autista, e então eu não posso dizer que eu sou uma grande especialista, porque quanto mais a gente estuda, aliás, quanto mais estuda sobre pessoas, mais dúvidas a gente tem. Mas eu venho acompanhando o desenvolvimento dessas pesquisas, as metodologias, a evolução dos atendimentos, né? A evolução até da classificação, que em determinado momento era uma, agora já temos classificação de autista nível 1, 2 e 3, e vai mudar. Eu estava assistindo agora há pouco a um vídeo que no próximo ano essa classificação já vai cair, mas na realidade não é exatamente isso que nos interessa nesse momento. Como o Paulo falou, nós vamos fazer uma série de rodas sobre esse assunto. Então, nesse primeiro momento, o que eu estou querendo conversar com o grupo é saber, se nós estamos falando de acolhimento, que tipo de acolhimento vocês acham? Primeiro, quem vocês acham? Como é que vocês veem? Vocês já conhecem algum autista, né? Como é que vocês veem essa pessoa? Que tipo de acolhimento você acha que deve dar a essa pessoa? Está entrando Isabel aqui, é minha filha, viu? Então, assim, que tipo de acolhimento vocês acham que a gente pode dar, que cada um dá a essa pessoa? Vou fazer algumas perguntas, vocês já vão pensando aí, para a gente poder começar uma discussão, um debate, uma roda de conversa, porque meu objetivo aqui não é dar uma palestra. Não vamos falar de metodologias, não vamos falar ainda sobre isso. O Paulo falou que nós vamos ter um amigo dele, que vai ser uma honra para nós conhecermos essa pessoa e termos esse, pelo menos em vídeos, né, contato com ele, né, e também poderemos ter outros. Tem vários vídeos sobre autismo na internet, com pessoas muito boas, que aos poucos a gente vai poder trazer de acordo com a necessidade do grupo, do interesse da necessidade do grupo. Nesse primeiro momento, como cada um de vocês é de um lugar e tem contato, eu já percebi nas outras rodas que vocês trabalham em CAPS, tem atendimentos, né? Então, assim, eu gostaria de saber cada um de onde vocês são e como é que cada um vê o autista e como é que o autista é visto nesse local onde vocês estão, né? E se nesse trabalho de vocês, no CAPS, no SUS, onde vocês atendem, se essas pessoas são acolhidas e como eles são acolhidos. A gente pode começar por aí, para a gente começar um papo. Porque se eu for discorrer aqui, eu vou falando, e acho que nesse primeiro momento a gente pode começar por aí. Cada um sabe o que cada um acha do autista. Tabacou, você quer falar? Eu não trabalho em nenhum centro de assistência social ainda. Eu gostaria de montar um centro de acolhimento que incluísse todos. E, de forma, eu acho que um centro de excelência
eu acho que seria o ideal acolher a todos, autistas, paralisia cerebral, o que precisar tem que ser acolhido. A situação de rua, eu não sei, há misturas, se é possível, acho que talvez seja até Com certeza. produtivo. Eu não sei, autista, eu não sei, eu acho que o autista gosta também, ele não gosta muito do contato, né, parece. Ele gosta de fazer brincadeiras, tipo jogar uma bola, ou você consegue, com um brinquedo, acessar ele, eu não sei como é. Deixa eu te explicar, então. O autista, você tem vários níveis de autismo, né? Você tem o autista que é capaz dessas brincadeiras, e você tem o autista que entende mais ou menos, e tem o autista que vai ter uma dificuldade muito grande de entrar nessa sua brincadeira. Mas, assim, você tem o autista que conversa muito bem, você tem o autista que fala pouco e tem o que não fala nada. Outros que se comunicam por gestos, né? Mas o que é que, então, caracteriza que é autista? Porque são algumas características mesmo, né? Digamos assim, são maneiras de ser, porque o autismo não é uma doença. O autismo é uma maneira de ser. O cérebro do autista é dessa maneira. Então, assim, o autismo não tem cura, porque não é uma doença para ser curada. O autista, ele vê o mundo de uma forma diferente, como, aliás, cada um de nós vê também diferente, mas o autista tem suas características próprias, né? Então, quando fala que o autista não gosta de contato, também é relativo. Não gosta de contato, mas ele aprende. E outros que gostam, não tem problema. Quando é um autista severo, que tem muito problema, ele tem dificuldade grande nesse contato. O contato visual, que as pessoas falam que o autista não faz contato visual, alguns não fazem. Outros fazem um pouco, desviam, fazem um pouco, desviam. Então, assim, quando você fala em ter um local em que estejam autistas e outros com outras necessidades, tranquilo. Não, você pode ter essas pessoas juntas e vão conviver bem. Um problema que, dependendo da situação do autista, é um problema para estar junto, é que o autista ele estranha muito mudanças, sabe? Então, ele estranha se você coloca, por exemplo, você tem um relógio aqui na parede. No dia seguinte, ele volta, o relógio não está lá. Aí ele pode ter um surto, ele fica nervoso, você não sabe por que está nervoso. Meu Deus, eu não fiz nada. Você nem se deu conta que tirou o relógio dali. Mas ele fica desesperado, entende? Então, essa é uma característica que dificulta, às vezes, o convívio. Mas tudo isso pode ser ensinado, contornado. Entende? Eu vou tentar traduzir de uma linguagem mais cotidiana, vamos dizer assim, ou mais corriqueira, né? E contextualizando dentro de um histórico, né? Bem, já pelas tantas, a humanidade resolveu que ia criar um padrão, né? Isso surge principalmente na Revolução Francesa, com Bonaparte, principalmente Rousseau. É quando são criadas as prisões, as escolas, os conventos, e etc., né? Essas instituições reguladoras. E, a grosso modo,
ela decidiu o seguinte: aqueles que eu não puder compreender, eu vou classificá-los como doentes. E aqueles que agirem violentamente, eu vou classificá-los como criminosos. Então, surge daí, né, tudo aquilo todos aqueles, né, que eu não consigo compreender, quer dizer, dependendo um pouco, principalmente no Brasil, depende um pouco da cor da pele e da classe socioeconômica cultural, né? Mas vamos supor um homem branco como eu e tal, se eu não consigo ser compreendido, eu sou colocado como doente, né? E aí acontece que aí descobre-se de novo que existe uma variedade enorme de doentes. E aí resolve-se subdividir os doentes também para colocá-los em caixinhas também, né? Tentando estabelecer alguns padrões de relação. Aí nessas caixinhas, né, você tem aqueles que supostamente são doentes mentais, ou como que atualmente todo mundo tenta amenizar um pouco os títulos, sofrem de distúrbios mentais, né? Tem vários títulos. Tem aqueles outros que têm uma dificuldade de comunicação, né? Uma dificuldade de se estabelecer rapidamente, principalmente de obedecer ordens, né? E aí são colocados como autistas, né? Porque eles estabelecem mundos próprios, de formas próprias, e dentro desses mundos, dessas formas, poucas pessoas conseguem penetrar e participar junto com eles. Então, o autista é um pouco esse, mas se a gente pudesse olhar para o mundo de outra maneira, ou seja, ao invés de criarmos sistemas e tentarmos adaptar as pessoas a esses sistemas criados, nós pudéssemos olhar para o mundo, olhando para as pessoas e criando sistemas que se adaptem a essas pessoas, nós íamos poder descobrir que cada um de nós tem algum lugar que é difícil, para cada um de nós existe alguma coisa que é mais fácil ou mais difícil de fazer. Eu, por exemplo, tenho uma aversão à tecnologia, né? Daqui a pouco vou inventar uma doença que caracterize isso, mas eu tenho uma aversão enorme a computador e etc. Sou um analfabeto digital completo. Aliás, com muita honra e muito prazer, mas o que vai aumentar já a minha classificação em algum livro desse psiquiátrico, né? Por ter prazer em ter aversão ao mundo digital. Mas eu ainda sou tolerável, né? Eu acho que facilita um pouco o que nós vamos trabalhar aqui, se nós pudéssemos ler um livro chamado Escuta Zé Quem. Você conhece, Ruth? Sim, eu não li, não, mas eu tenho ele lá em casa, aqui em casa. Pois é. Eu vou dar um breve, depois a Ruth volta a isso, a palavra. Escuta Zé Ninguém foi escrito por um discípulo de Freud chamado Wilhelm Reich, que ele ainda criança, ele vê a mãe dele tendo relações sexuais com o vizinho. E quando o pai chega em casa, ele conta para o pai, e o pai vai, mata a mãe e o vizinho, né? Isso no final do século XIX, virada para o século XX, né? Ou não, século XX, acho início do século XX. E aí ele vai estudar medicina, e nessa medicina ele vai estudar psiquiatria e estabelece como padrão de saúde a qualidade da relação sexual e principalmente do orgasmo que cada um pode ter, né? Que cada um tem. E, inclusive, cria aparelhos para medir essa qualidade de orgasmo, etc., né?
E ele percorre o mundo, e nesse percorrer o mundo, ele acaba indo para os Estados Unidos, exatamente durante o período do macartismo, né? Onde, para quem não conhece o período de macartismo, eles criaram padrões de comportamento extremamente rígidos, e aqueles que saíssem desse padrão de comportamento era considerado criminoso. E Reich é enquadrado como tal, uma vez que ele tinha vivido um período na Rússia e depois tinha vivido um período na Alemanha nazista, e ele é preso e morre abandonado na prisão. E esse livro, que é um livro fininho, é um diálogo dele com ele mesmo, sendo que ele famoso, questionando ele que está na prisão, né? Esquecido e abandonado na prisão, e em depressão, e acaba morrendo na prisão, inclusive, sozinho, isolado, porque as pessoas que fossem visitar eles podiam ser qualificadas também como macartistas, né? E aí ele sofre abandonado. E tem uma frase nesse livro, né, que aí chego no autismo, que diz o seguinte: gênio é marca de um produto que está à venda, né? Então, é considerado gênio aquilo que a sociedade classifica como tal, escolhe para ser tal por representar interesses que estão de acordo com a elite naquele momento, né? Então, fechando, o que eu queria dizer é que se um autista, por acaso, produzir algo, de alguma forma, que interessa à sociedade, rapidamente ele vai ser transformado em herói, mesmo sendo autista. É isso, Ruth? Não, mas você tem autistas fazendo muita coisa boa mesmo. E, inclusive, não sei se você já viu, tem vários vídeos na internet de um professor que ele é autista e ele tem um filho autista também, que é uma pessoa muito inteligente, extremamente estudioso, e tem, sei lá, 600, 700 vídeos e explicando muita coisa sobre autismo. Ele é muito ponderado, sabe, assim, inteligente mesmo, ele é pós-doutor, pós-doc. Então, assim, autistas, inclusive, são duas lendas, né, que a gente tem que desmistificar. Uma, que todo autista é extremamente inteligente, né? E outra, que o autista do outro extremo, é uma pessoa que não serve para nada, que é um alienígena. Então, assim, dentro dessas pessoas que são muito inteligentes, você tem muita gente formada, pós-graduada, e, inclusive, tem uma senhora, Temple Grandin, que ela já está com quase 80 anos, e ela é pós-graduada, e ela descobriu uma forma de conduzir o gado nas fazendas. Ela tem todo um estudo assim bem diferente, mas ela dá palestras sobre autismo e atende autismos quando ela está nesses ambientes assim de atender, de dar palestra. Então, ela sempre fala isso, que o autista ele tem que ser qualquer pessoa, você acolhe pelo que ela é, né? Porque geralmente os pais chegam e falam: não, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não isso, ele não aquilo. Ela fala: não, deixa eu conversar com a criança. E aí ela vai
tomando conhecimento de como aquela criança é, o que ele pode fazer, do que ele gosta, qual é a maneira de se comunicar com aquela criança. Então, ela fala muito isso. Os livros dela são, assim, maravilhosos. E ela é uma pessoa, assim, genial mesmo. Então, Então, assim, você tem... Por outro lado, você tem pessoas... Ah, mas essa senhora, ela, quando garota, né, quando criança, que ela tinha, assim, crises, então ela gostava de ficar, assim, de, de um acolhimento. E ela mesma desenvolveu um aparelho, depois, já quando ela estava na escola, porque como ela é já idosa, quer dizer, naquela época não se falava de autismo também. Mas a mãe dela, percebendo que ela tinha um futuro, colocou numa escola onde ela tinha todo um ambiente em que ela realmente se desenvolveu muito bem. Basta dizer o que eu já falei dela. E então ela desenvolveu um aparelho que, quando ela estava assim surtada, ela ficava naquele aparelho. E aquele aparelho, ele assim a acolhia, ela apertava, era como se fosse um caixote em que ela ficava assim acolhida ali, apertada ali, como se fosse um abraço apertado, já que ela não gostava do toque, mas ela ficava ali até se acalmar. Ela mesma montou esse aparelho. Então, assim, é muito interessante isso, quando ela conta isso, e porque essa característica, né, do autista, que muitas vezes não gosta do toque, mas tem necessidade desse agasalhamento, desse acolhimento de, de, de apertar, de ficar ali, de se acalmar, né? Como, na realidade, eu acho que até é uma coisa natural do ser humano, né? De querer, assim, um colo. E isso daí, ela deu até um nome nesse momento, eu não lembro, dessa máquina, e ela foi aperfeiçoando essa máquina. Na escola em que ela ficou, aí os meninos achavam que ela era doida, né? Mas ela, felizmente, encontrou um professor que a entendeu muito bem e a auxiliou nessas necessidades dela, e também para desenvolver o conhecimento dela. E ela se tornou uma pessoa assim, muito desenvolvida e que tem livros maravilhosos. Sabe? Posso passar até depois no grupo. Então, por outro lado, nós temos o autista, que realmente precisa de muita ajuda, que ele não sabe, ele não toma banho sozinho, ele não come sozinho, a outra ponta. E no meio, entre um ser e outro, nós temos o contínuo de autismo. Então, assim, você vai encontrar pessoas com várias características, várias dificuldades e várias aptidões, né? Mas com algumas características que definem o que é o autista. Alguém quer falar alguma coisa para a gente? Cadê a Vilma, hein? Está só ali, hoje ela não falou nada. Oi, Ruth, eu estou aqui. Eu não sei nada de autismo. Eu nunca atendi ninguém que eu soubesse que tinha autismo. E eu vejo assim, né, uma pessoa que tem dificuldade na comunicação nos seus vários níveis. Eu acho difícil, se a gente não sabe qual é a dificuldade dessa pessoa, você acolher, né?
Você tem, num primeiro momento, se não tiver uma orientação, né, ou de quem conhece, da mãe da criança, por exemplo, da mãe do autista, ele gosta assim ou não suporta isso ou aquilo, fica muito difícil você fazer esse acolhimento. Precisa realmente ser assim, bem. Eu acho que é bem difícil. Mas, à medida que, se você tiver cuidados, né, o cuidado no acolhimento, ele é possível, mas eu acho difícil, bem difícil, porque você não sabe o que pode desencadear o surto nessa pessoa, né? De repente nós temos o hábito eu pelo menos tenho o hábito eu sempre coloco a mão nas pessoas, né? Eu vou conversar, eu coloco a mão. É uma forma que eu tenho de acolher. E nem sempre isso é bom, né? Não só para o autista, é para qualquer pessoa, né? Tem algumas pessoas que não gostam de toque. Então, eu acho que nós precisamos ter muita atenção muita sensibilidade para atender, né? E da mesma forma que você disse que o autista, o que ele não sabe, é possível ele aprender, nós, pessoas que, de repente, convivemos com o autista, temos que aprender também como é que se lida, né, de uma forma. Você está onde? Em que cidade você está? Eu moro em Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo, pertinho de Sorocaba. E aí, na sua cidade, você tem conhecimento assim de algum lugar que atenda autista? Tem sim, tem alguns lugares específicos que atende sim, Ruth, mas eu nunca tive contato nenhum, não sei te dizer, mas tem sim, eu São, posso, são, fale. são do município ou são particulares? São profissionais particulares ou são atendimentos do... Até onde eu sei, particulares, mas eu conheço pessoas que atendem, e eu vou me informar para o próximo encontro, eu te dar mais um retorno, um feedback disso. Porque uma outra coisa que é também objetivo do grupo, né, desse grupo, é batalhar por políticas públicas, né? E, na realidade, assim, não batalhar no sentido de conscientização, né, da necessidade, né? Então, assim, cada um que trabalha, porque acho que cada um aqui é de uma cidade, né? Se procurar saber qual é o movimento que tem sobre autista, porque, na realidade, é, a gente, quando fala do autista, né, você está falando de, de uma vida. Então, você tem desde o diagnóstico, né, que precisa ser feito, porque quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, melhor vai ser o resultado desse indivíduo. Então, você tem desde do diagnóstico de um bebê de 1 ano já, 1 ano e 2 meses, por aí você já pode ter um diagnóstico, não cravado, como se fala, mas uma possibilidade, e é melhor que você desconfie que e possa fazer a estimulação, e se não for, melhor ainda, porque já foi estimulado, do que você deixar como antigamente, né, na época do meu filho, que não foi o caso, porque ele começou a ter estimulação com 1 ano e pouco, não como autista, mas por causa dos outros problemas. Enfim, é melhor que, se for autista, que ele tenha estimulações cedo, do que você ficar querendo negar a situação, fazer de conta que não viu e, às vezes, fica tarde
já traz a vida daquele serzinho que poderia ser melhor aproveitado. E depois você tem, né, essa estimulação para criança pequena, você tem, quando maior, a educação inclusiva, que é outra discussão. Vou voltar aqui. Os adultos que você tem escola ou trabalho e os idosos. Então, aqui, vamos voltar lá nas crianças, né, na educação inclusiva. Assim, aí, voltando à pergunta, né, cada cidade, se vocês puderem se informar, porque como esse nosso grupo vai ter uma continuidade, então a gente pode ir trocando figurinhas, digamos assim, de cada comunidade a que vocês pertencem, para a gente ver o que a gente pode estimular nessa comunidade, ajudar, mesmo que seja à distância, uma pessoa que possa querer fazer um grupo ali, ou enfim. A gente está só jogando sementinha hoje. Só jogando sementinha. E seria interessante. Oi? E seria interessante também, estou pensando no meu caso, né, que não conheço, me inteirar, dar esse feedback e até convidar as pessoas, ou a pessoa, né, para participar na próxima vez. E que, não é verdade? Acho que enriquece. Sim, sim. Quanto mais pessoas nós tivermos para poder trocar ideias, trocar conhecimentos, sim, porque cada um vai ter um conhecimento, uma experiência, e a gente trocar essa experiência, esse conhecimento, para enriquecer o grupo, né? Sempre é bom. E uma das coisas que a gente também fala, assim, quando não existe naquela comunidade um grupo de apoio, né? Se puder reunir as mães e ter, mesmo que seja as mães trocando experiências entre uma e outra, porque que acontece muitas vezes num grupo em que você tem uma criança diferente? Aí, às vezes, você vai contar uma coisa e as pessoas torcem o nariz, né, para você. Se for um grupo de mães, aquela experiência vai ter uma reciprocidade. O meu também faz assim. O que você fez nessa situação? Como é que você agiu? Né? Desse jeito, então eu vou tentar fazer assim também. Né? Porque enriquece. E esse apoio, porque viver sozinho não é bom para isso, em circunstância nenhuma. Principalmente quando você tem uma criança que é diferente, num lugar que não conhece, você não tem apoio nenhum. E aí, dependendo, né, você é mais apontada, porque assim, nossa, o menino tem educação, mas não deu educação, porque autista grita mesmo, ele grita. E criança pequena, quando não está feliz, grita também. Porque eu escuto assim lá nos meus vizinhos, crianças jogando futebol assim, com o pai, com o tio, com o avô, e quando as coisas não dão certo, eles gritam mesmo. E o autista grita, só que, como ele às vezes não verbaliza, então você acha que está dando birra, está protestando, como todo mundo protesta. E, às vezes, ele surta mesmo. Como eu falei, a questão, se você tira uma coisa do lugar e aquilo não está no roteiro dele, ele surta. E você parece que a criatura levou uma paulada na cabeça e você não sabe de onde está vindo aqui. Até que você fala, foi isso. Acabou. Puxa, o Alan está querendo participar, algum tiro com a mãozinha dele lá. Fala lá, Alan. Oi? Alan, fala, Alan. Boa noite a todos e todas. Boa noite.
É muito importante, nós estamos lembrando que fala do autismo, né? Fala desses projetos que as próprias ONG têm oferecido, mas no fundo, tem desbriado, porque muitas mães não têm condições e não estão tendo acesso a esses aparelhos adequados para o autista. Entendeu? Então, nós vemos também que não é só isso. Nas ruas, nós temos autista já velho, idoso. Nós não estamos conseguindo esses aparelhos. Entendeu, dona Ruth? Está muito complexo. A política ainda está muito lenta para chegar até para as pessoas mais vulneráveis, essas mães que são leigas, que têm as crianças, elas já têm que ter um acesso de estudo, compreensão e diálogo que leve até ela um certo conhecimento dessa doença, para que o filho dela e ela possam entrar dentro da sociedade mais aceita, não com discriminatória, como tem visto e vendo nos dias atuais. Tem colégio que tem vários tipos de repudia sobre essa doença ainda, né? Eles não são aceitos adequadamente ainda, entre aspas, né? Se for particular, mas no governo mesmo é difícil. Então, nós temos que fazer uma política que chegue até eles. Era isso que eu queria deixar, entendeu? E agradecer a todos e todas. Alain, não vai não, Alain, não vai não, Alain. Vai embora, não, fica aí. Alain, peraí, não, eu estou aqui. Uma pergunta, Alain, eu quero te fazer uma pergunta. Essas pessoas autistas que estão nas ruas, como é que é a relação dela com o que o cerca? Está sem som, Alain. Está sem som, Alain. Alain, você está sem som. Sempre tem o esperto. Eu entendi. Só um minutinho. Alain. Só um minutinho, espera aí. Olha só, pessoal. Não sei se vocês viram, eu fiz um cartaz pedindo uma vaquinha para ele. Esse é o Alain que vai estar precisando receber. Ele está operado, como vocês podem ver. Ele é uma liderança da população de rua e está precisando de grana para poder comer, para poder viver. É ele mesmo. Mas diga lá, Alain. Como é que se diz? Sempre tem um esperto. Né, Paulo? Tem um esperto, dona Ruth. Como que é o esperto? Tem pessoas que encostam perto desse autista, dessas pessoas que têm essas doenças, não só essas doenças, várias doenças que é contagiosa. Por exemplo, HIV, tuberculose. Por quê? Serve como mecanismo da mendigância, para ficar mendigando com essas pessoas que têm esses problemas, os deficientes físicos, não é só o autismo que eles usam. Então, a comunicação mais através desse tutor, que adota ele, adota a família dele, para usar eles como mecanismo de ganhar fundos financeiros. É isso aí que eu queria deixar mais relatado, entende? É muito complexo. A gente fica triste de ver uma situação dessa, mas não é só dentro de Brasília, é em vários estados, municípios, que acontece isso. Hoje em dia, o desemprego está muito forte, está vindo avassalador, as mães não estão conseguindo cuidar dos seus filhos. Aí o que acontece? Sai para a rua pedir, ou até mesmo arruma um professor para ficar ensinando a pedir dinheiro com essa pessoa autista. Agradeço a todos e todas. É isso aí que eu queria deixar bem relatado. Obrigada pela sua participação. Fica aí. O Alain me despertou aqui porque, assim, são tantos pontos dos quais a gente tem que falar. Ele me despertou uma coisa para falar e outra que seria uma ideia para nós fazermos. Mas pode falar, eu estou aqui. Tá. O autista, uma das características do autista que é muito importante de todo mundo saber é assim, o autista ele não compreende, ele é muito reto o pensamento dele, ele não entende piada. Por exemplo, se você falar cuidado, está chovendo canivete. Ele vai se esconder, porque ele está achando que é canivete que vai cair na cabeça dele. Entende? Ele não entende essa sutileza, essa linguagem diferente.
Você tem que falar claramente. Então, o autista é digamos assim, é um prato cheio para ser enganado. Como o Alan falou aí, da pessoa pegar e levar para pedir, para ensinar, para enganar ele, sabe? Ele é muito fácil de ser enganado. O autista é muito fácil de ser enganado, a não ser os que já são, né, que são adultos, que são pessoas que já aprenderam, já foram para a terapia, já aprenderam que existe essa forma de se expressar e que eles têm que saber e tomar cuidado com isso. Mas o autista que não teve esse ensinamento, ele é muito fácil de ser enganado. Você fala qualquer coisa para ele, qualquer mentira, ele acredita. Ruth, Fala. como é que foi sua reação ao saber que seu filho era autista? Paulo, eu não tive reação, porque a gente que foi descobrindo, eu que fui estudando e descobrindo. Por quê? O Sérgio tem 58 anos, não se falava nisso antigamente. Mas o que nós tivemos quando ele era criança? Ele nasceu com catarata e depois, aos poucos, nós fomos descobrindo que ele não ouvia. E ele também, com 1 ano e 9 meses, ele não sentava. Você colocava ele sentado, ele caía para frente. Então, nós fomos buscar tratamento para ele, né? E aí ele fez uma série de estimulações que, por sinal, perto que eu estava falando que aquele seu amigo atendia em Botafogo, o Sérgio frequentou a clínica lá no Humaitá. Não sei se você conheceu o Centro de Reabilitação Nossa Senhora da Glória, lá no Largo do Baitá. Aonde? No Largo do Maitá, Centro de Reabilitação Nossa Senhora da Glória. Você não conhecia, sim. Sei que você fala assim. Ele fez tratamento lá até a gente vir para Goiânia. E era uma estimulação. Rio? Oi? Você é aqui do Rio? Sim, sim, nós somos todos cariocas. Não sabia, não. Do tempo que ainda era Guanabara, estado da Guanabara. Então, assim, o Sérgio fez estimulação neurológica, aí, então, a reação que a gente teve foi essa de correr para cuidar, né, e preocupar. Agora, o autismo a gente foi descobrindo aos poucos, porque a gente nem ouvia essa palavra naquela época, não. Não se... Aí, como meu marido era médico, então, assim, todas as reuniões que tinha e que podia ir, eu ia junto. E aí eu fui já sempre lendo e aprendendo, enfim. Seu marido era médico? Era cirurgião. Ele era cirurgião. Entendi. Sérgio, você quer colocar, quer falar? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Primeiramente, eu peço desculpas a algumas pessoas que estão aqui. Eu quero me expressar essas desculpas a algumas pessoas que estão aqui por meus arroubos, meus maus modos, né? Eu posso dizer assim. Mas eles não são mais meus, vou deixá-los de lado. Eu quero deixar minha palavra aqui de ter um comportamento mais adequado ao grupo. E eu quero minha palavra nisso. Agora, essa coisa do autista, viu, Ruth? Eu tive um irmão, ele faleceu agora, 17 de julho, com 53 anos. E ele também tinha um grau de autismo. Você deve ter visto isso em alguns lugares, que o autismo ele tem graus, né? Sim. Tem pessoas realmente que chegam até o ponto de compreender que vai chover. E quando ela só vai chover com canivete, ela pensa que vai chover canivete mesmo, porque ela conhece a chuva, ela consegue distinguir isso.
Mas tem casos de autismo que ele não sabe, não consegue se comunicar de jeito algum. Ele fica completamente absorto no seu mundo, né? O que eu observei muito e consegui aprender lá com o pessoal, que ele estudava, ele ficou na escola mais de 20 anos, esse meu irmão. Ele tinha uma síndrome genética, a síndrome de Rubinstein-Taube. Essa síndrome Rubinstein de aquela Helena Rubinstein, né? Rubinstein, Wieffen e Taube, T-A-Y-B-I, Rubinstein-Taube. E ele tinha um grau de autismo, uma das características sintomáticas dessa síndrome era o grau de autismo. A síndrome como vocês sabem, algumas pessoas sabem, outras não sei se tem muita noção, é um desvio cromossômico, né? Na formação do feto, na formação do corpo humano, há um desvio cromossômico e ele apresenta determinadas, não são defeitos, determinadas coisas, desvios de padrão, né? Por isso é que eu aprendi uma coisa que é muito difícil, até a gente mesmo acreditar depois, mas se a gente começar a observar bem, abrir o coração, a gente vê que o autismo não é uma doença. Não. Transtorno mental não é uma doença. Sofrimento psíquico, coisas desse tipo, não é doença. Até uma própria... A doença é a poliomielite, mas o fato de ter uma paralisia não é uma doença, é uma condição. A poliomielite causou a paralisia, mas a paralisia não é uma doença, é uma condição da pessoa. O autismo também é uma condição que a pessoa apresenta. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a pessoa vai lidar com isso? Né? Meu irmão ficou dependente assim, um tempão, assim, ele não andava, não falava, ele tinha o palato fendido, ele tinha uma série de coisas, né? Tinha dificuldade motora. E aí ele ficou muito dependente, era a gente que cuidava dele, né? Eu que ficava direto, que tinha que levar para ir para os lugares. E aí a gente começou a descobrir na escola que a grande coisa para a melhora deles, né? Ele melhorou bastante, pelo menos ele melhorou bastante assim, foi quando a gente começou a incluir na sociedade. Começou a levar para teatro, levar para cinema, levar para os passeios, ir para a praia, brincar, entendeu? Tá na rua, tá expondo, entendeu? Aí meu irmão aqui, ia com meus amigos e tal, entendeu? E, pô, ele melhorou bastante nisso, até que depois ele teve uma bactéria no olho, perdeu um olho, ele fugia de casa também, a gente fechava as portas, pelo menos no portão da casa, né? Ele descobria a chave, pegava e aí saía sozinho, mas tudo bem, brincava até sozinho, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a nadar, uma série de coisas assim, entendeu? Foi bem legal, assim, que a gente começou a falar um bocado de coisas que ele não falava, começou a se expressar. É engraçado como ele foi buscando meios de se expressar, né, de sinais, lógico, ele não conseguia elaborar a palavra inteira, né, clara. Aí, mão, ia, paia, tada, ele falava assim. E aí conseguiu, né, aí depois que ele foi, numa dessas fugas que ele fugiu de casa, ele foi atropelado. Ele atravessou na frente de um ônibus, a rua, um carro ultrapassou o ônibus, aí pegou ele. Aí quebrou o húmero em 3 lugares, e aí ele ficou com um braço meio limitado, né? E essas limitações foram se juntando, aí depois ele teve um câncer de rim, e aí o pós-operatório foi tendo infecções urinárias e infecções respiratórias, até que fez a passagem, né? Eu acompanhei todo esse processo dele todinho, uns 1 ano e meio, mais ou menos isso. E, poxa, até hoje eu ainda tô à flor da pele, fica assim, tão próximo da morte, né? Uma coisa assim que você acha que vai ficar legal, já estou mudando de assunto. Você acha que a pessoa vai melhorar, mas ao mesmo tempo você vê que está padecendo, né? O corpo está se definhando, a vida está se esvaindo. É uma coisa assim... Eu sempre me achei muito bambambam, mas depois que tive crise de depressão, eu vi que não era tão bambambam assim, mas agora com esse contato com a passagem, né, com o passamento de uma pessoa, isso ficou mais evidente da fragilidade
do viver, né? A fragilidade de estar sem carne, né? Essa necessidade que a gente tem de crer num ser superior, seja Deus, seja lá, seja quem for, mas um ser superior que esteja acima disso tudo, né? Mas é um sofrimento, né, Sérgio, acompanhar tudo isso, mas é um aprendizado, não é? É um aprendizado, poxa, Aprendizado muito fantástico, legal. né? Muita coisa aprendi, viu? Eu vou contar uma coisinha, assim, um detalhe bem pequeno para vocês, de uma, assim, do que a gente aprende, não só com sofrimento, com detalhes pequenos. Meu filho adora bolo. Aliás, todo mundo lá em casa gosta de bolo. Meu irmão também gostava de bolo, adorava. Bolo de chocolate, então, era com ele mesmo. Eu também gosto, viu? Ele é o preferido. Se estivesse mais perto, né, a gente podia providenciar, mas está meio longe. Mas aí eu estava fazendo um bolo, e aí, assim, na bandeja, naquela época, já tem muitos anos isso, né? Eles eram mais novinhos, todo mundo podia comer bolo, peretetê, tá. Então, agora ninguém mais pode comer bolo, já está todo mundo diabético, papapá, enfim. Aí coloquei a bandeja, né? Aí naquela época eu gostava de botar o creme, confeitar, peripepê, botar bijujuba, coisa para criança, né? E aí eu pus a bandeja, não sei se vai dar para... A bandeja estava assim, saiu um pouquinho estava na pia, né? Assim. E aí ela virei um pouquinho, ela estava assim, uns 3 centímetros virada, uma ponta para fora da pia, né? Assim. E eu achei assim a coisa mais linda do mundo. Meu filho chegou assim, e ele lá, curiando, eu arrumando bolo. Aí ele chegou assim e empurrou assim a bandeja para dentro, como quem fala assim, não fala nada. Quem fala assim, cuidado, vai cair. Gente, aquilo para mim foi assim, uma coisa linda. Eu contei isso para todo mundo. Se acharam bonito ou feio, eu não sei, mas eu achei tão lindo. Até hoje eu estou contando. Isso tem uns, sei lá, né, Cristina, uns 30 anos que aconteceu isso. Ele te mostrou presente, real, verdadeiro em sua vida, né? Na noção de cuidado, na noção de... Poxa, muito legal isso aí. E deu a ajuda dele, né? Tipo assim, vai cair, cuidado. Sabe? Então, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a dar valor em coisas que para os outros não têm significado e não tem nem sequer percepção. Nem sequer percepção. Fala, Isabel. Boa noite a todos, né? Obrigada aí pelo convite. Mas, como eu sou uma filha coruja, não podia perder essa oportunidade de participar, de ouvir a mãe falar, né? E Sérgio, você é xará do Sérgio, meu irmão, né? Então, sinto muito aí pelo que você passou com ele. Quando a gente ama, né? A gente vê alguém que a gente ama sofrer, não é bom. Mas Deus sabe, né? Os caminhos de cada um. E a gente, no amor e na dor, a gente aprende, né? Então, o que a mamãe está falando sobre o Sérgio, que você falou sobre o seu irmão, tão bonito, né? Que ele pôde desenvolver, crescer, né? E andar de bicicleta, conhecer as pessoas, enfim, né? Sair. É importante esse contato com as pessoas, né? Então, o Sérgio, né, meu irmão, por exemplo, vai para a escola, né? Então, tem outros meninos, alguns melhores, outros mais difíceis, né? Mas eles estão lá juntos, e uns cuidam dos outros, né? Então, não tem grandes atividades, né, mãe? Mas eles ficam lá, e uns cuidam dos outros, sentem falta uns dos outros, né? E acho que o que a gente mais aprende, eu, pelo menos, todo dia agradeço por ouvir bem, por enxergar bem, por pensar bem, né? Por ter uma consciência, né, de quem eu sou, né, de uma forma
objetiva, que eu possa estudar e desenvolver, né, as coisas, por dirigir, por ter liberdade, enfim, por ter uma vida produtiva, né? Então, o Sérgio, né, ele tem uma vida maravilhosa. Eu falo para a mãe, não, ele é, né, é o queridinho da mamãe. Tem tudo que ele precisa, graças a Deus, né? Nunca passou necessidade. Mas ele enfrenta as dificuldades dele e cada dia é uma descoberta, né? Quando ele descobriu que podia descascar a banana, nós ficamos super encantados com isso, né? Isso tem o quê? Uns 15 anos. Ele fez 58 anos, né? Quer dizer, ele demorou quantos anos para aprender a descascar a banana? Foi ótimo. Agora, depois disso, também a gente tem que esconder as bananas, porque se ele come uma dúzia, né? Então, enfim, é assim. Né? Então, é o nosso dia a dia, vivendo e aprendendo. Então, gente, obrigada aí pela oportunidade para poder falar. Obrigada. Sobre isso que a Cristina falou, do Sérgio aprender a descascar a banana, eu me lembrei de um fato que o doutor Salomão Schwarzman, que é um dos bambambam de autismo, ele também já é um médico idoso, mas ele tem vários vídeos, e, por sinal, bem pequenininhos, assim, de 5 minutos, 7 minutos, que a gente pode, uma hora, também trazer aqui. Então, numa das palestras dele, ele contando, vejam só, como que é o autismo. É um cliente dele, né? O rapaz fazendo faculdade. Aí a mãe, todo dia, arrumava o café da manhã para ele, fazia um ovo cozido, ou 2, sei lá, não lembro, e descascava o ovo cozido e ele tomava o café da manhã. Certo dia, a mãe dele saiu, deixou o café da manhã lá, saiu e não descascou os ovos, o ovo, né? E aí a mãe foi e voltou. Quando voltou, o rapaz estava sentado lá, olhando para a mesa. Meu filho, o que você está fazendo aí? Não foi para a faculdade? Uai, você não descascou o ovo? Ela falou, mas por que você não descascou? Não sei. Ele não descobriu como é que descascava o ovo. Ela aí tinha esquecido que tinha que ensinar para ele. Aí ela falou, não, é assim, tof, ensinou a descascar, acabou o problema. Do dia seguinte em diante, ela não precisou mais descascar o ovo. Mas até que ela ensinasse a ele não sabia descascar o ovo. Um rapaz que estava na faculdade. Você vê, assim, como assim, certas características do autismo, elas seguem mesmo a pessoa que é muito inteligente, certa, ele pode ser inteligente por uma coisa, mas não ter aquela capacidade. Então, assim, quem lida com o autista tem que perceber como é que ele age, o que falta, o que ele sabe, o que ele não sabe, e ajudar. Tanto é que o Sérgio agora mesmo falou que tem vários níveis de autismo, agora não é nível que eles falam, agora há pouco tempo eles mudaram, aliás, é nível 1, 2 e 3. Mas, assim... Eu conheço um grau de autismo, eu percebo assim. Grau, pois era grau, agora não, agora é nível. E vai mudar, no ano que vem, nessa palestra que eu estava ouvindo, ele falou que no próximo livro já vai mudar. Enfim, é mania de mudar a nomenclatura que não muda o fato, mas, enfim. Agora eles falam assim, nível 1, que é o que tem pouca dificuldade, nível 1 com apoio. Por quê? Porque precisa sempre de um apoio, alguma coisa falta. Como esse menino, esse rapaz, né, que não sabia como descascar um ovo. Então, assim, é isso. Agora, a fala do Alain, ela me deu assim me acendeu uma luzinha aqui. Obrigada, Bahia. A fala do Alain me acendeu uma luzinha que
como eu falei que a gente está começando uma sementinha, por exemplo, uma sementinha pequena, né? E o nosso grupo também é um grupo pequeno, e como eu já percebi durante essas reuniões que eu estive presente, que é um grupo que trabalha muito, todo mundo tem muita atividade no seu métier, tem atendimentos e tem uma vida bastante ativa nesses atendimentos, nesse trabalho. Mas, quem sabe, essa sementinha, como eu estava falando aqui para a Vilma, a gente pode, lógico, a longo prazo, formar, que o Alan falou, essas mães não têm conhecimento nenhum, não têm possibilidade de acesso a nada, uma dificuldade total. E é isso que me preocupa. Não sei se você lembra, Paulo, uma das primeiras rodas que eu participei aqui, eu ainda falei, talvez na rua haja autistas que estão ali sem atendimento. Então, assim, quem sabe, estendendo, cada um na sua cidade, pudesse saber aonde tem uma escola, ou um atendimento qualquer, um contato com mães que tenham necessidade, e formar um grupo que seja de 2, de 3 pessoas, de mães, de famílias, não necessariamente mães. Minha filha está aí para testemunhar que, desde pequenininhas, elas sempre ajudaram a cuidar do irmão, faziam exercício, ajudava a fazer a leitura, fazer exercício físico com ele, estimulações e tudo mais, e elas adoravam. Então, a família, pai, mãe, avó, tia, sei lá, quem quiser participar, ou só a mãe. E aí, a gente, através de nós, podemos, aos poucos, né? Porque hoje nós temos a internet, as pessoas às vezes não têm grandes recursos, mas tem um celular, nem que seja do vizinho, ou sei lá de quem. A gente possa levar o conhecimento para essas mães, para ajudar, nem que seja um pouquinho, a cuidar, a entender essa criança. Porque, realmente, uma mãe sem conhecimento algum, sem acesso, obrigada pela sua presença, sem acesso algum à atividade, sem saber o que faz com aquela criança, muitas vezes sem a alimentação adequada, né? Se a gente puder, através de nós mesmos, fazer chegar por um caminho sinuoso que seja, algum conhecimento, alguma palavra de acolhimento para essa mãe, para essa família, seria, eu acho, que uma coisa boa. Vamos poder pensar juntos isso, para na próxima roda a gente falar sobre isso, porque, quem sabe, né? Então, assim, voltando aqui para o meu roteiro, alguém quer falar alguma coisa? Então, chegando aqui já estava falando nas crianças, né? A educação inclusiva, que foi a batalha de muito tempo, né? Vai para a escola inclusiva, TTT. Mas aí fica todo mundo feliz que o menino está na escola. Mas será que ele está sendo incluído mesmo na escola? Porque dentro das políticas públicas, a gente sabe que existe a necessidade de um acompanhamento. Essa criança precisa de um acompanhante, até ele pegar o ritmo da turma, né?
Principalmente porque o autista, além dele ter essas, digamos assim, dificuldades comportamentais, né? Ele também tem uma outra característica. Como ele tem essas dificuldades, a concentração dele dá mais trabalho e demanda mais energia para o cérebro dele. Então, ele se cansa mais para fazer uma tarefa. Então, por isso ele precisa, é um dos motivos que ele precisa de acompanhamento também. Então, depende de como está essa criança e como está essa inclusão na escola. Ele, na hora do recreio, ele fica com os colegas ou ele fica lá no cantinho? Na hora de fazer as tarefinhas, ele participa ou ele fica lá no cantinho? Porque não basta ir para a escola. Inclusão não é deixar ele na porta da escola. A inclusão significa que ele vai fazer parte do grupo. Então, isso tem que ser seguido, olhado, orientado para as mães. Mãe, vai lá, conversa com o professor, pergunta, vê como é que está indo, né? Como é que ele está ficando? Posso ficar um pouco na sala, observar? E a hora do lanche, como é que é? Entendeu? Para que realmente a criança seja incluída, porque senão não adianta. Ele fica lá, virado para a parede, ou se ele estiver tendo uma crise de nervoso lá, por algum motivo, eles mandam ele lá para o corredor. Eu não estou inventando, não. São fatos que a gente ouve os relatos. Então, sem contar que, assim, as atividades, às vezes, elas têm que ser diversificadas também. Porque se a gente for falar em educação, e você colocar uma turma de 20, vamos dizer de 20 crianças, cada um vai ter um jeito de aprender. Não precisa falar só do autista. Cada um tem uma forma de aprender. Um é visual, ele aprende só de olhar. O outro de escutar, o outro tem que escrever, o outro tem que desenhar. E todos nós somos assim, cada um tem uma forma de... Eu tenho que escrever. Fala, Sérgio. Não quis interromper esse raciocínio. Acabou? Tudo bem? Posso falar agora? Pode, que eu vou passar. É o seguinte, isso aí que você falou me lembrou o que a Alan tinha falado mais cedo, dessa coisa do desemprego, né? Está havendo desemprego monstruoso. Por que eu pensei nisso de desemprego? Porque acompanhamento terapêutico, acompanhante terapêutico, tanto para os autistas, como para as outras pessoas que têm transtornos mentais, para gente com sofrimento psíquico, para uma série de coisas, para os CAPs, para as residências terapêuticas, isso aí é emprego para um bocado de gente. E não precisa ter só formação universitária, não. É formação de cuidado, de técnico de enfermagem, desse tipo de coisa. Né? E aí, quer dizer, eu acho que os poderes públicos não estão vendo esse lado da empregabilidade de cuidar das pessoas. As pessoas estão precisando de cuidado, não é só mental, psíquico, físico até. Idosos, né? Pessoas com deficiências físicas. Enfim, muita gente precisando de cuidado, e cadê as pessoas para cuidarem dessas pessoas? Para cuidar dessas pessoas, não precisa ser formado em faculdade. Precisa ter amor, ter uma dose de humanidade muito grande e enxergar o outro como ser humano. Aí, a partir... E muita leveza com a vida também, né? Humor.
Com certeza. A partir daí, conhecimentos técnicos, é claro que você vai tratar de um autista é uma coisa, você vai tratar de um idoso é outra, um cadeirante é outra, você precisa de conhecimento técnico. Mas, acima de tudo, nós precisamos de duas coisas, de pessoas que realmente têm humanidade, empatia e o conhecimento, e outra coisa, que nós tenhamos supervisão para não acontecer como... Isso mesmo, falou tudo. E aqui eu já vou chegar no outro ponto aqui, depois das crianças, a gente passa pelos adultos. Que isso aqui, hoje, nós estamos assim, dando uma pincelada geral. Na próxima roda de conversa, talvez nós já tenhamos o depoimento do Pedro Honório, né, ao qual o Paulo se referiu, e aí talvez vocês já tragam também mais perguntas. Então, estou dando uma pincelada geral aqui. Agora, depois, se a gente for falar em metodologia ou aprofundar alguma coisa, eu posso direcionar de acordo com a necessidade do grupo. Aí, Mas, Ruth, você falou de humanidade, amor. Como é que ensina isso? Como é que a gente ensina humanidade? Como é que a gente ensina amor? Olha, Sérgio, nós vamos ter que redescobrir esse caminho do acolhimento, do ser para o ser, porque senão não sei para onde que nós vamos, viu? Nós vamos ter que redescobrir, nem que seja a gente jogando essas sementinhas. Então, depois que a criança cresce, nós temos o adulto, quer dizer, o adolescente, o adulto, que aí vai ou para a escola, né, dependendo das aptidões dele, ou ele vai seguir o caminho acadêmico, ou o caminho profissional, que aí ele vai ter outras, quer dizer, o profissional vai ser em várias categorias, né? Em técnico, em coisa mais simples, de acordo com a aptidão, o gosto e a aptidão dessa pessoa. Agora, dentro desse trabalho, a gente também tem que orientar as pessoas, tanto o indivíduo, a família e o local para onde ele vai trabalhar, se for um indivíduo que tem ainda certas dificuldades, para como ele deve ser acolhido naquele lugar. O que ele pode fazer, assim, pode em termos de, por exemplo, barulho demais incomoda o autista. Há autistas que têm dificuldade na parte sensorial, em que um barulho causa dor. Uma cor pode causar uma dor. Então, assim, uma luminosidade a mais pode também causar uma confusão. Então, tem que ser visto tudo isso quando esse adolescente, esse adulto, que já saiu da escolaridade e tem condição de ir para um trabalho, uma pessoa que supervisiona esses alunos da escola precisa ter acesso a esse local de trabalho e ver para onde estou mandando meu aluno. Não é assim, ó, vai para lá, vai. Então, fala, Isabel. Não, é só essa questão da humanidade, né? Como se ensina amor para as pessoas, né? A senhora sabe que faz parte do meu trabalho isso, né? Então, eu acho que a única maneira, que eu sempre falo, né? É a questão da... não adianta guerra, não adianta revolução política, não adianta revolução religiosa, não adianta revoluções aí, de guerras. A gente precisa de uma revolução de consciência, né? De tomar consciência de si mesmo. Então, a gente não ensina amor, mas a gente pode
ajudar as pessoas a despertarem dentro delas o amor por si mesmas, né? E assim o amor pelo outro e o amor pelo universo, né? Então, esse é um trabalho também muito delicado que eu venho fazendo há muito tempo, né? No meu trabalho terapêutico, no meu trabalho com arte. Então, já vi muitas pessoas, né, despertarem a consciência, né, nesse caminho. Então, é um trabalho que eu brinco, é o beija-flor, né, apagando incêndio. Mas é isso, acho que a gente vai fazendo a parte da gente, né? E quando a gente ancora isso, né, esse amor dentro da gente, a gente espalha assim, né, com uma gota aqui, uma gota ali, a gente espalha essa semente, sim. Então, é claro que tem ainda bilhões de pessoas para despertar, né? Mas a gente vai despertando aos poucos e vai ajudando o planeta também, né, a despertar. Ô, Isabel, Sim. se eu bem entendi a fala, se eu não tiver entendido, você me diz, você se dedica a um trabalho que tem alguma vinculação com o autismo. É isso mesmo? Também já trabalhei, né, com os autistas, né, na escola, quando a mamãe monta uma escola, quando eu era mais nova, trabalhei também com os meninos, né, dei aula um tempo, né? Mas eu também era adolescente, né? Assim, estava aprendendo, mas a pergunta é outra. A minha é outra para você. Sim. Como é que você vincula isso à existência do seu irmão? Como que eu vinculo isso? Eu acho que ele vem ensinando para a gente. Oi? Né? Não eu acho que o Sérgio, ele ensina a gente sobre o amor todos os dias, né? Você acha que o Sérgio tem amor todos os dias, é isso? Que ele nos ama todos os dias, porque haja paciência e haja amor para muita coisa, né? Então, como todos você os dias... amor, haja paciência, haja amor para estar com ele ou para ele estar com a gente? É porque o Sérgio já com muitas fases, né? Então, na adolescência dele, na juventude, né? Ele passou uma fase muito agitada, quebrava tudo. Eu sou muita plástica, ele quebrava, jogava meus quadros, acabava a moldura dos quadros. Enfim, a gente já foi para o socorro milhões de vezes, com esse menino quebrando vidro, enfim, milhões de situações, né? Então, sim, eu entendo, essas milhões de situações, eu entendo. O que eu estou querendo entender nessas milhões de situações é como é a participação do Sérgio na sua vida. No sentido seguinte, você fala, por exemplo, que o Sérgio haja paciência. Eu pensando, haja paciência do Sérgio com a gente, ou seja, o autista tem que ter paciência para lidar conosco, que não nos vemos autistas. Eu acho que é vice-versa. Ele tem que ter paciência e a gente paciência com ele. Acho que é uma troca no dia a dia. Como então, todos... Então, conta para mim, por favor, né, um momento que você se lembre na sua vida, você tenha vivido com o Sérgio, onde você percebeu claramente que ele estava tendo paciência com você. Quando eu percebi, eu acho que em algumas situações, por exemplo, quando ele pede comida para a gente, que se deixar ele comer, né? Então aí ele fica atrás da gente. Aí ele vai lá e cutuca. Ele vai lá e me cutuca, ou a mãe. Aí você finge que não está vendo, porque, tipo assim, você comeu já tem 1 hora. Né? E aí você vai enrolando, porque, né, ninguém precisa de comer de hora em hora. É a ansiedade dele. Aí ele vai para lá... Você supõe que é a ansiedade dele, Aí ele volta, vai lá e cutuca a gente de novo. Então ele está tendo paciência. Uma hora que ele perde a paciência. A gente aprendeu a levantar e, como é que fala, atender o pedido dele antes dele perder a paciência, para não se machucar ou não quebrar nada, né? Não se machucar, enfim. Então, entendi. Paciência com a gente e vice-versa. Ou seja, de certa maneira, você está relatando privilégios que o seu irmão tem por ser identificado como autista. É isso? Sim. Então,
Então, quer dizer que você, olhando assim, de longe, vamos supor, que o seu irmão, né, você percebe que o fato dele ser autista, né, também permite que ele tenha determinados privilégios, por exemplo, a sua casa. Na verdade, assim, privilégios, né? Mas ele não ouve. Sim, privilégio. Você se levantar correndo para ir pegar comida, para que ele não perca paciência, é um privilégio. Né? Exato. Mas é porque ele é crítico. Você não sente nenhum. Mas é porque ele surta e faz um monte de besteira. Exatamente. Sim, tá bom. Eu não estou dizendo que ele não surte ou que ele seja surtado. Não é essa a questão em jogo. A questão que eu estou querendo, assim, só quero pesquisar um pouco, mas, voltando, você não sente ciúme do seu irmão ter privilégios? Você não tem, às vezes, vontade de se tornar um pouquinho autista também? Sim, de vez em quando dá. Eu acho que todo mundo é um pouquinho autista. Todo mundo precisa de um pouco. Aí você não sente, eu estou querendo dizer o seguinte, vontade de ter essa atenção especial da sua mãe, do seu pai, quando ele era vivo, etc., né? Por ser autista, que o Sérgio tem e você não tem? Talvez eu tenha tido em algum momento, mas isso nunca me incomodou, não. Não? Entendi. Você nunca observou isso claramente em você? Não, já observei, claro, mas não vou me incomodar. Eu sempre entendi. Oi? Sim. É que está um barulho aí, às vezes não dá para escutar direito. Assim, eu sempre entendi do que a gente, né? Que ele precisava. Ele precisava e precisa de mais atenção. Agora, é claro que às vezes a gente também quer atenção. Normal. Você não precisa de atenção. Preciso também, claro. Estou falando. Pouca ou muita? A gente também precisa de atenção de vez em quando. Entendi. E vem cá, e qual é a forma que você encontra de se comunicar com o seu irmão? A forma de comunicar? No dia... Como é que você quer se comunicar? Ué, quando você quer se comunicar com o seu irmão, falar, olhar, comunicar. Como é que você se comunica com ele? Eu chego, abraço, ele dá um beijo, Oi? beijo. Eu abraço, beijo, beijo. Aí ele manda embora, eu beijo. Aí a gente vai para comer, né? Ou ele vai, ele está lá fora andando pela casa, a gente passa por ele, cutuca. Enfim, a gente está sempre pensando nele, no bom sentido. Ou seja, você tem um irmão de fato, apesar dele ser autista. Sim, tenho. E você, o fato dele ser autista não exclui o fato dele ser seu irmão. Claro que não. Claro que não. Eu estou falando pelo aspecto positivo. Sim. Sim. E você, como irmã, observando a relação do Sérgio com seus pais, você aprendeu muita coisa? Aprendi, sim. Entendeu? Acho que é todos os dias, né? Aprendi muita coisa. Aprendi o que é amor incondicional, né? O que é... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a relação do Sérgio com seus pais, né? Dos seus pais com o Sérgio, do Sérgio com seus pais. Sim, mas eu vejo isso também dele com os meus pais, ou comigo, com a minha irmã, como um amor incondicional também. Porque eu vejo, enfim, eu tenho uma visão espiritual, né? De que cada um, a gente sabe, né? Como que a gente vem, quem a gente vem. E ele escolheu vir com a gente, para ensinar a gente um monte de coisa. Então, isso é amor incondicional. Entendi. Não. Assim, só concluindo, esse papo chato meu, era só assim, ou seja, seu irmão produz coisas na vida de vocês, o seu irmão Sérgio atua na vida de vocês, seu irmão, mesmo sendo um autista, né, ele não é uma pessoa
pessoa ignorada que ignore os outros. Não, de jeito Porque, normalmente, é a classificação que se dá para autistas, né? Pessoas alienígenas. não, de jeito ele presta atenção em tudo. Se eu chego lá com uma sacola, qualquer pessoa que chegar em casa, lá na mamãe, né? Com uma caixinha, uma sacola, ele vai lá olhar, entendeu? Então, por exemplo, tá lá, eu morava no fundo da casa da mamãe, tem um sobrado lá, eu morava lá, no fundo, depois que eu mudei aqui para casa. Então, eu tinha um telefone sem fio, desse telefone normal, sem fio. Aí, quando eu estava lá na casa da mamãe, lá na frente, eu pegava o meu telefone e levava, aquele aparelhinho, né? A mamãe tinha um igual, porque eu comprei os dois. Ele sabia qual era o meu e qual era o dela. Como que ele sabia, não sei. Entendeu? Cheiro. Pois é. Enfim, ele tem habilidades que a gente não tem. E eu falo que ele tem uns herês também que andam com ele, sabe? Eu falo, bem bom, falar de brincadeira. Não adianta esconder, ele descobre tudo. Então, olha só, Isabel, vou te fazer uma intimação, um convite, uma intimação. Toda segunda, quarta-feira do mês, né, você está intimada a comparecer aqui e conversar sobre esta característica do ser humano autista, né? Mas como irmã, não especialista. Tá bom? Sim, quando eu puder. Não, mesmo quando você não puder. Mesmo quando você não puder, também está poder. Oi? Vou me organizar, estar presente, sim. Isso, mesmo quando não puder. Porque o seu depoimento é muito importante no sentido de humanização dessa figura. Eu sei, porque para você ir como Sérgio aí, né? Oi? Aí como o Sérgio estava falando aí sobre o irmão dele, né? Que fez a passagem, né? A gente fala, a mamãe sempre fala, a gente tem que ter um trabalho, né, com os autistas, mas também com os familiares, com as famílias dos autistas. E não só isso, não. Exatamente. Depois a gente conversa sobre condições de fato, porque nosso horário está acabando. Alexandre, você quer falar? Diga lá, Alexandre. Oi, boa noite. Eu queria comentar. Estava querendo falar ali. Isso, Alexandre vai falar. Fala, Alexandre. A dificuldade que os pais têm em perceber quando os filhos têm algum problema ou alguma atraso de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, a família, no geral, também tem dificuldade de perceber nas pessoas, principalmente o homem tem dificuldade de perceber defeitos na mulher amada, né? E a mulher, eu acho que também tem disso, né? E em casa aconteceu uma coisa. Veio a irmã do meu pai aqui em casa e percebeu que meu pai estava muito fraco. E nisso acendeu até o médico não percebia isso, né? E ele estava com um mieloma múltiplo. Mas isso eu acho que acontece também dos pais em relação aos filhos, né? De não perceber que o filho está com atraso, ou, enfim, alguma coisa, tende a normalizar. Não sei se alguém quer comentar. Alexandre, Oi? eu vou te colocar uma observação minha. Eu detesto essa palavra normalizar usada com seres humanos, que parece que a gente, nem robô, a gente vai mais conseguir normalizar, que fará seres humanos. Então, né, eu acho essa palavra totalmente inapropriada. Né? Sim. Mas é importante, quando você está falando sobre isso que você está falando, e fala sobre usando esse termo, para você mesmo, e realçar para você como é difícil a gente ver o indivíduo como tal, ou seja, como um indivíduo, né? Como um lugar único e só aquele.
Sim. Terminou, Alexandre? Mas qual a palavra usar? Isso é uma boa pergunta para a gente ir conversando nas próximas segundas-feiras. Aliás, você está convidado para as quartas também. Sim. A gente faz bastante lá sobre exatamente isso que você está falando. Sim. Até porque a questão de não tem usar doença mental ou transtorno mental, enfim. Muitas vezes o que a gente tem a gente traz isso um pouco dos nossos pais, né? Então também é difícil identificar isso, porque talvez se eles tivessem identificado algum sintoma, opa, tô meio, de repente isso é como se diz, é um mimo ou alguma coisa assim, ou entre os filhos, né, de perceber, opa, esse está com inveja do outro irmão porque está sendo mais protegido, mais mimado, às vezes em razão também por uma necessidade maior, em função de repente autismo, como no caso, né? Enfim, mas tudo isso vem de encontro a uma outra coisa. A gente está num mundo muito individualista. Onde eu moro, na vizinhança, tem gente tomando remédio para dormir, antidepressivo, e essas pessoas não falam a respeito. É cada um por si e dane-se o resto. E aí é onde vem a falta de... Oi? Às vezes a pessoa está sofrendo ali sozinha, podia compartilhar e resolver o problema. Alexandre, olha, a gente está chegando ao final. Sim, sim. Mas eu vou não dá para prorrogar. Vou te deixar uma coisa para você ter bastante coisa para pensar. Cresce assustadoramente o suicídio de crianças e adolescentes no Brasil. Sim. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Só para colocar uma... Até segunda-feira que vem. E segunda-feira que vem nós teremos a reestreia do Emerson Merri. Ai, que bom! Falando sobre o SUS. Nós vamos começar um ciclo de debates com o Merri sobre a história do SUS, o porquê do SUS, a existência, o funcionamento do SUS, sobre a questão, né, depois da reforma antimanicomial, ou seja, este ano que vem, toda primeira segunda-feira do mês, Emerson Merri volta a nos presentear com a presença dele. Né? E quarta-feira, estamos de novo lá, como sempre, conversando exatamente sobre suicídios de crianças e adolescentes. Esperamos todos vocês lá. Forte abraço, muito obrigado a todos. E muito obrigado, em especial a vocês. E minha mão ficou levantada. Eu não tive a oportunidade de concluir a minha frase. Na vida, sigamos em paz. Obrigada, gente. Até lá, pessoal. Até lá.